12. Entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pão. Disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Vieram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e as crianças clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouves o que estes dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste? Da boca das crianças e pequeninos tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que, se tiveres fé, não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. Oremos. Senhor, palavra que é a palavra de Deus, eu quero me submeter a ela, estar debaixo da tua orientação, debaixo da tua direção. Por favor, fala comigo, fala conosco. Traz a Deus um alento. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, temos uma semana pela frente. Traz-nos algo, sempre tu trazes algo relevante, seja assim também hoje, para a nossa vida, para nós aplicarmos em nossa vida. Em nome de Jesus, eu te peço que seja assim. Amém e amém. Tome teu lugar, por favor. Esse capítulo, esse versículo que nós lemos, esses versículos, ele pode ser dividido em duas partes. Eu quero fazer isso para a gente entender melhor. Dividiu em dois segmentos, em duas, como se fossem duas cenas de um filme. Cena 1 e a cena 2. Mas antes disso, de fazer um pequeno lembrete que eu quero fazer e acabo esquecendo. Nós temos cultos aqui no meio da semana, cultos de quarta-feira, nós chamamos de quarto de primeira. Quarto de primeira qualidade. E sexta-feira, nós chamamos carinhosamente de sexta-feira santa, porque toda sexta-feira é santa. E sexta-feira agora passada, nós demos uma introdução a um estudo que é o nosso Criador. Se alguém perguntar assim, qual é o Criador da sua igreja? Em que ela crê? Quando você entra em um site religioso ou evangélico, você vê na barra de rolagem lá em cima algumas informações. Eu peço que você sempre, antes de começar a ler o conteúdo do site, leia duas coisas que estão lá em cima. Se você viu, está procurando lá no Google e botou lá fé, aí abre, coloca lá no rodapé. O Google achou em 11 segundos 2.792.873 artigos. Está dizendo, uau, como esse povo tem fé. Aí você clica no que você gostou. Antes de começar a ler o conteúdo, muito cuidado. Leia lá em cima. Se ele não tiver, pule até fora. Quem somos, em que cremos.
Quem somos? Eu já me surpreendi lendo artigos lindíssimos, mas é um artigo espírita. O pessoal fala, e eu só percebi isso no meio, eu não tinha essa informação para ver para vocês. Eu comecei no meio, falei, nossa, que artigo maravilhoso. Eu comecei a ver lá no meio, uma coisa que ele falou lá, não bateu. Eu falei, não, isso é pouco estranho, tem mistério aqui que não é de Deus. E eu percebi que não era de Deus. Não era compatível com a nossa fé. Com todo respeito aos espíritos, mas não era compatível com a Bíblia Sagrada. E aí foi quando eu descobri, de lá para cá eu tenho feito muito isso. Entrei num site de assuntos religiosos, de fé, de crente, que você está pesquisando um artigo, vá sempre lá em cima e clique. Quem somos? Nós somos a Igreja Batista de Saracuruna. Ah, legal. Eu sei onde eu estou pisando, sei qual que é a minha. Tem uma noção muito clara. Nós somos a Assembleia, nós somos uma entidade para a eclesiástica. Procure saber quem está escrevendo. Não leia, não engula tudo que aparece na internet, porque é muito, mas muito perigoso. Só uma pequena fração é confiável na internet. A maioria é mentira, a maioria é antibíblico. E o outro item é em que cremos. Em que cremos é a declaração de fé. É o que nós chamamos de credo. Qual é o credo católico, apostólico, romano? Isso. Qual é o credo da igreja cristã evangélica batista? É esse. Qual é o credo assembleano? É esse. Em que nós cremos? Então, me caiu ao coração da gente estudar às sextas-feiras aqui o nosso credo. E se você quiser saber qual é o nosso credo, ele está no site da nossa igreja, www.ad.sucesso.com. Você vai ler lá nos itens em que cremos. Aí você vai clicar e vai ter lá 14 itens que são os fundamentais, a base da nossa fé. E eu quero falar desses 14 itens aqui para vocês às sextas-feiras. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, criado no céu, Constantinopolitano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio na Virgem Maria, creio, não é isso? Mas nós cremos e vamos explicar por que cremos. Tá certo? Vamos explicar como Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses diz: vocês devem estar prontos para explicar a razão da vossa fé. Então não é só a fé, é explicar a razão da fé. Eu quero aceitar esse desafio de Deus de estudarmos aqui o nosso credo. Tá certo? Você está convidado. E se você vier sexta-feira, você não vai perder tempo, não. Pastor, a primeira aula está na internet. Aqui, ó. Nosso pessoal do marketing e comunicação e tantas coisas mais está nos anunciando aqui que a primeira aula já está na internet. Você entra lá no link, Porta Formosa no Facebook, e já tem essa primeira aula disponível para você. Amém? Voltemos aqui então às nossas cenas. Vamos lá, plaquete, tomada 1, gravando. A cena número 1 é Jesus entrando num templo, entrando numa igreja, entrando num espaço religioso, um espaço separado para Deus. Um espaço santo. O que significa santo? Santo significa separado para o serviço de Deus. Essa é a definição de santo. Santo é aquilo ou aquele que é separado para o serviço de Deus. Baseado nessa definição, você é santo ao Senhor. Baseado nessa definição, as minhas coisas podem ser santas ao Senhor. Podem ser separadas para o serviço de Deus. Então, tudo aquilo que eu e você separamos para o serviço de Deus é uma coisa santa. Se você separar um tempo, uma hora do dia, ou uns minutos que sejam do dia, para você estar diante do Senhor orando, aquele horário é santo ao Senhor. Não que os outros não sejam, porque uma vez que nós recebemos a fé,
Nós, uma vez que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, todas as nossas coisas passam a ser do Senhor, passam a ser santificadas ao Senhor. Você crê nisso? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é santo ao Senhor, é santificado ao Senhor. E essa cena mostra este momento em que Jesus entra em um espaço que foi santificado. Esse espaço foi, vamos imaginar que seja este espaço mesmo. Jesus está passando e ele decide entrar. E este espaço, na concepção de Jesus, foi separado para esse fim. Foi separado para o serviço de Deus. Só tem que, quando Jesus entra, ele tem uma surpresa. Surpresa não agradável. Ele descobre que aquele espaço que primariamente houvera sido destinado para o serviço de Deus, um lugar onde ele esperava ver pessoas orando, um lugar onde ele esperava ver pessoas lendo a Bíblia, um lugar onde ele achava que acharia pessoas aconselhando, pessoas curando e sendo curadas, pessoas aconselhando e sendo aconselhadas, pessoas tratando sobre coisas do reino. Ele entra e se choca, porque Deus se choca, Deus se impressiona, Deus se emociona. Uma vez ele chamou o profeta e disse assim: vem cá, para quê? Vem se horrorizar comigo. Como assim, Senhor? Isso, chega perto aqui e venha se horrorizar comigo. Fique espantado comigo, pelo que Israel está fazendo. Aí ele começa a apontar. Deus se horroriza com algumas coisas. E Jesus se horroriza com o que vê. Ele entra e ele vê campistas vendendo a fé. Ele entra e vê que o culto naquela época era um culto muito semelhante à da época de Moisés. Era baseado em sacrifícios, em animais, em matança de bichos, para que o sangue cobrisse. Jesus, ele até aí tudo bem, esse não era o problema, porque esse ritual todo só terminaria com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Até aí isso não estava espantando Jesus, não. Ele estava cumprindo o. Só tem que, do lado de fora, os teoristas estavam negociando os animais com o sacrifício. Mais ou menos assim. Vamos lá! 2 cordeirinhos aqui. Olha, de manhã cedo era R$50, agora são 30, hein? R$30 na promoção. Um cordeiro para expiação dos pecados. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, madame. Moça bonita não paga, mas também não leva. Se esse daí surgiu essa piada, não fala bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que comprar um bicho para ser morto, para pagar os pecados, ficou barato demais. E Deus tinha dito lá no Antigo Testamento, cara, você vai escolher um animal de um ano, puro, sem defeito, branco, que representava tipologicamente Jesus na cruz. Você vai pegar o animal, você vai trazer o animal. E quando era Páscoa, eles faziam até diferente, eles levavam para dentro da casa e ficavam 4 dias com ele dentro de casa, cuidando do bichinho que ia ser sacrificado. Agora não ficou fácil. Vamos lá! Vamos lá, você tem quanto? Ah, tem 20? Tudo bem, olha, vou quebrar a galera, promoção, hein? Oh, esse pecado está barato, hein? Puxa vida. Quando Jesus entra e vê essa cena, é isso que horroriza Jesus.
É isso que deixa ele assim, o que está acontecendo? A Bíblia diz que aqueles que não podiam, que não criavam animais, como cordeiros descitados, eles podiam matar uma rolinha. Era a oferta do pobre. Não tem problema, Jesus aceitava também a oferta da rolinha. E se a pessoa fosse muito mais pobre ainda, não tivesse uma rolinha, ele aceitava um punhado de farinha, um éfa de flor de farinha. Como uma oferta de cereais, eu não tenho. Bom, mas eu ofereço isso. E Deus aceita. E Deus aceitava isso também. Só que começou a ficar barato demais. Perdão de pecados começou a ficar barato demais. E o que Jesus faz? Ele, tomado de um ímpeto de revolta, diz a Bíblia que ele, em nenhum momento na Bíblia, aquela cena que a gente vê nos filmes, é verdade, em nenhum momento. Ele nunca deu chicotada em ninguém. A Bíblia diz que ele virou a mesa dos cambistas, espantou os animais, não diz que ele maltratou os animais, diz que ele espantou os animais, virou a mesa dos cambistas, e contra as pessoas, ele não usou o chicote, ele usou a palavra. Jesus sempre usa a palavra com a gente. E ele disse aos homens: vocês transformam a casa do meu pai em covil de ladrões, de salteadores. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Mas vocês têm transformado ela em covil de salteadores. Jesus não bateu em ninguém, Jesus não agrediu. Isso não é bíblico. Não aceitem isso como verdade. Eu já vi até algumas pessoas, inadvertidamente, falando isso no altar uma vez. E até Jesus se irou e deu bancada em todo mundo. Não. Calma lá. Leia o texto. Não foi isso que ele fez. E ele entra e modifica o ambiente. Toda vez que Jesus entra, modifica o ambiente. Toda vez que Jesus entra e ele vê uma coisa que não gosta, que ele não concorda, ele modifica o ambiente. É assim com a minha vida, é assim com a tua vida, é assim com a minha casa, é assim com a minha casa, com a tua casa, é assim com os meus negócios, é assim com os teus negócios. Se Jesus entrar na nossa vida, irmãos, ele quer, quando Jesus entra na nossa vida, ele não aceita deixar tudo como está. Ele entra e modifica. Não tem como você hospedar Jesus em casa e não aceitar suas opiniões. Ele senta no sofá e ele fala: olha, eu não gostei disso que você está vendo. Você tem que mudar a sua programação. Eu não gostei do que você está lendo. Eu acho que vocês são muito dispersos, vocês têm que estar mais juntos. Vocês estão, um está no quarto lá. Por que esse menino não está almoçando no quarto? Por que esse menino está jantando no quarto? Não está aqui na sala com vocês, não está na cozinha com vocês. Por que vocês ficam o dia inteiro longe? E de noite continuam longe, cada um vai para frente de um computador, de uma televisão? Qual é o momento que vocês ficam juntos? Vocês têm 10 minutos juntos. Vocês conversam sobre alguma coisa. E Jesus continua dizendo: se vocês continuarem nessa toada, daqui a 20 anos vocês não vão ter mais nada em comum. Se vocês passam 20 anos entrando em casa à noite, depois de passar o dia todo fora, e cada um vai com um cômodo de noite, vocês daqui a, não precisa nem 10 anos, daqui a 3 anos, vocês não vão ter mais do que conversar. Cada um vai estar com a cabeça diferente e não vão se tolerar, vão ser hóspedes dentro da própria casa. Faça tempo para vocês terem pelo menos 10, 20, 30 minutos juntos, nem que seja contando uma piada, dando uma risada, ou, sobretudo, adorando ao Senhor. Abre uma palavra, faz uma oração. Jesus não entra em um ambiente sem emitir a sua opinião, sem colocar para nós como é que as coisas devem ser na nossa vida. Ele organiza a nossa vida. E Jesus entrou naquele ambiente e começou a organizar o ambiente também. Na verdade, aquilo tudo para Deus é um culto morto. E uma coisa que Deus não gosta é de cultos mortos. E não confunda culto morto com culto silencioso. Tem gente que confunde. O culto está meio morto, está não. Você está em silêncio aqui, mas o Espírito de Deus está aqui. Amém? A gente está em silêncio, mas o coração está queimando. Isso é culto morto. Culto morto é esse que Jesus está falando aqui.
que as pessoas ofereciam uma graça barata para Deus. Ofereciam uma expiação barata, cujo estilo de vida era barato para Deus. Davi disse: não oferecerei a Deus algo que não me custe nada. O Evangelho tem um preço, a vida cristã tem um preço. Nós precisamos aprender em Deus a pagar esse preço. O que Jesus fez no templo foi limpar a sujeira interna. Jesus entrou na intimidade da igreja e na intimidade da igreja ele pôde emitir opinião. Preste atenção. Ele estava do lado de fora. Ele só emitiu a sua opinião quando ele entrou na intimidade daquele espaço religioso, daquele espaço de culto, daquela, vamos chamar de igreja, daquela igreja. Jesus sai dali, depois de fazer aquela revolução, e ele vai embora. Cena 2, tomada 1 ainda, mas cena 2. Ele está no caminho, de repente, nesse caminho, ele vê de longe, uma figueira. E eu pedi uma confirmação do Senhor dessa palavra, estava ali orando, o Espírito Santo veio aqui, veio um texto da Bíblia que Zaqueu subiu numa figueira. Está confirmada a palavra de hoje. E ele viu a figueira de longe. E ele se impressionou. Uau! Não sei que horas eram, mas Jesus também tinha fome. E ele se aproxima da figueira. Eu penso que ele, de longe, ao ver a figueira, ele já ficou animado. Os discípulos também. Uma figueira. Figo, você conhece o figo? Doce como mel. Uma delícia. Não é só o figo em caldas, porque o figo em caldas eles botam muito mais açúcar. Né? Mas ele em si já é docinho, é uma delícia. E Jesus se aproxima da figueira, e eu penso que já vai salivando. Quando a gente pensa no alimento, a gente começa a salivar, né? Estimula, não é verdade? E a gente fica logo, começa a excitar o nosso paladar, as glândulas salivares. A gente começar a falar de comida. Você senta num restaurante, numa pensão, que seja num bar, e você senta ali, nem foi servido ainda, mas aqueles barulhos dos talheres, você fica lá, aquele barulhinho já começa a mexer, né? A gente a mexer com a gente. Eu penso que Jesus estava mais ou menos assim também. Uma figueira. Puxa, ele já estava sentindo o gosto da figa na boca. E quando Jesus chega na figueira, surpresa, Jesus tem outra surpresa. Qual a surpresa? Não tinha figo. E quando Jesus chega naquela figueira, começa a procurar figo. De longe parecia tão bonito, tão florido, tão pomposa. Não tem fruto. Aí Jesus faz uma coisa que só ele pode fazer. Só quem cria as regras, só quem cria as leis, ele pode alterá-las. Ele olha para a figueira e fala com a figueira. E diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. Só ficou parado assim, olhando para ele, aquela cena. E ele lá falando lá: nunca mais nasça fruto de ti. Eu penso que até alguém que estivesse perto dele deve ter pensado assim: Jesus não está batendo muito bem hoje. Jesus vai lá no templo, cria aquela confusão que a gente viu agora, vira a mesa dos sofistas, faz aquele auê dentro do templo, sai do templo e agora está falando com a árvore. Jesus não está bem, pessoal. A gente
devia se preocupar mais com o mestre, a gente devia fazer alguma coisa, não sei, o mestre não está bem esse tipo de vida. Mas Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. A figueira da Bíblia Sagrada, a figueira, vamos supor que essa seja a nossa figueira, ela representa tipologicamente Israel. Tem 4 árvores na Bíblia que simbolizam Israel: a figueira, a romeira, a videira e uma outra agora que não me lembro. São 4 árvores que significam isso, que apontam para Israel, dependendo do contexto que você está lendo. Então, quando Jesus, tanto na cena 1 quanto na cena 2, as 2 cenas são uma só. As 2 cenas falam da mesma pessoa. As 2 cenas falam do mesmo contexto. Só que Jesus, a Bíblia divide isso em 2 cenas. A primeira cena, ele viu a sujeira e a bagunça, a desorganização, a falta de fé, a falta de espiritualidade que estava dentro de Israel. E na cena 2, ele vê a pomposidade que estava por fora de Israel, mas que não tinha fruto nenhum. É o mesmo Israel, visto de dentro e visto de fora. 2 cenas, numa parábola, um ensinamento para mim e para você. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, ele fala assim: nós, abre parênteses, igreja do Senhor. Isso fala de você. Isso fala de mim. Nós somos o Israel de Deus. O Israel de Deus não significa que nós somos judeus. Nós somos como se fosse Israel para Deus. A igreja de Cristo no Novo Testamento é o Israel de Deus. Ou seja, Deus tinha um pacto, uma aliança e um concerto com Israel. Deus tem um pacto, uma aliança e um concerto com a sua igreja, estabelecido nas bases da cruz. Quando Jesus da Páscoa disse: este é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. O meu pacto agora é com vocês, a igreja de Jesus. E nós vamos caminhar dentro dessa perspectiva. É a igreja de Cristo. E com Israel tratará o Senhor. Então, as lições que Jesus traz para Israel, elas servem para nós também. Jesus hoje, ele está olhando para mim e para você. E está vendo a igreja de Cristo. E quando eu falo igreja de Cristo, deixa eu abrir um segundo parênteses. Quando eu falo de igreja de Jesus, eu preciso imaginar, na minha mente precisa vir 3 coisas quando eu falo igreja. A primeira coisa que precisa vir é a igreja universal, que está em todas as partes. É a igreja de Bangladesh, a igreja da África, que nós vamos orar aqui na nossa noite africana para os adolescentes. É a igreja na Europa, é a igreja na Ásia, é a igreja nos rincões do nosso país, do nosso Brasil. É a igreja de Bafuá, no Amapá, é a igreja do Oiapoque, do Chuí, lá no sul, é a igreja de São Paulo, de Itu, é a igreja que está em todo lugar, onde há um grupo de pessoas nesse planeta. Ali está entrando a igreja de Jesus. Onde chega um crente, chega a igreja de Jesus. Essa igreja está em todos os lugares. A segunda coisa que me vem à mente quando eu falo a palavra igreja, é uma igreja local, com um CEP definido. Rua, Estrada Ademar Periano, número 1400 em Del Castilho. Pronto, estamos aqui. Essa igreja local, esse corpo, esse colegiado de pastores e presbíteros, de membros, de professores, este local. É a segunda imagem. E a terceira imagem que precisa vir à minha mente quando eu falo a palavra igreja, é a igreja eu. É a igreja individual. É a igreja pessoa. Você é a igreja de Jesus. Meu bebê, um golinho d'água, você pode dizer para alguém que está do lado, você é a igreja de Jesus? Então imagine comigo aqui agora. Jesus está passando em revista a prova essa noite. Amém? Amém? Jesus está passando em revista a sua prova essa noite.
E ele contemplará duas coisas. Vai começar não olhando a sua pomposidade e a minha pomposidade. Ele não vai começar olhando como você está bonito, cheiroso. Ele vai começar lá dentro. Ele vai começar vasculhando como é que está o teu coração. Até porque, dependendo de como estiver o teu coração, não vai ter fruto do lado de fora mesmo. Até porque não tinha como a árvore ter fruto se dentro estavam vendendo a fé. Não tem como uma árvore funcionar para o que ela precisa funcionar. Não tem como uma árvore servir de alimento se o seu interior está apodrecido. Se os sistemas que nutrem essa árvore não estiverem funcionando, se não estiver fazendo fotossíntese, produzindo essa fruta, produzindo esse fruto, não tem como fazer isso. Precisa estar com o interior limpo, não negociando coisas inegociáveis. Precisa ser casa de oração. Só dá fruto do lado de fora quem é a casa de oração do lado de dentro. Só dá fruto do lado de fora quem é casa de oração do lado de dentro. Só vai dar fruto, vai alimentar pessoas e vai atingir o objetivo para que foi criado, aquele que é casa de oração. Se Jesus entrasse naquele salão, naquele templo, encontrasse o povo prostrado em adoração, encontrasse o povo preocupado com o seu próximo, preocupado com a comunhão, preocupado com a compaixão, preocupado com o seu próximo, que não veio ao culto. Puxa vida, por que ele não veio? Vou dar uma passadinha na casa dele e saber se ele está precisando de alguma coisa. Se ele encontrasse pessoas cuidando de enfermos, se ele encontrasse pessoas que se sensibilizavam no sofrimento do outro, se ele encontrasse pessoas orando uns pelos outros, se ele encontrasse pessoas preocupadas em repartir o pão, se ele encontrasse pessoas repartindo este pão, eu penso que o versículo 21 ia mudar o cenário. Jesus ia falar: a casa do meu pai, realmente ela está cumprindo o que deve ser, casa de oração. Eu penso, não está na Bíblia, que quando ele pegasse a estrada, cada passo que ele desse, ia brotar uma frutinha lá naquela figueira. Ia começar a ter fruto. Por quê? Porque Jesus está vindo aí. Eu quero preparar uma refeição para Jesus. A figueira ia estar cheia, abarrotada de frutos. E quando Jesus chegasse, falaria: eita, figueira boa e fiel, está cumprindo o seu propósito. Escute, um templo que não ora e uma árvore que não dá fruto, todas duas deixaram de cumprir o seu papel. Todos nós temos um papel. Deixa eu mudar a palavra papel. Papel é muito fraco. Todos nós temos um propósito. Porque papel pode ser dissimulado. Papel pode ser ensaiado. Mas nós temos um propósito aqui na terra, como igreja. Quando estivermos aqui dentro, é orar. É casa de oração. Não é casa de barganha. Não é casa de conflitos. Não é casa de manhas. É casa de oração. Lá fora é árvore frutífera. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Feliz é o homem. Homem aqui, espécie humana. Homem e mulher. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios.
Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos esclarecedores. Antes, esse ato significa de outra forma, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Ele não está lendo de dia e de noite. Mas quando ele não está lendo, ele está meditando. Quando não está meditando, ele está lendo. Amém? Você já sonhou com a Bíblia? Já sonhou com a Bíblia? Você sabe quando você começa a dominar um idioma? Quando você começa a sonhar naquele idioma. Você está tão envolvido com ele que você começa. Talvez você já sonhou em inglês? Josh, daqui a pouco está sonhando em latim, né, Josh? Ninguém dá cuidado de ler latim. Vai ser menino. Continua, Josh. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Sabe qual a consequência? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Glória a Deus. Aquele que tem oração na vida, aquele que é igreja, e igreja é casa de oração, ele vai ser também como uma. Está lá em, se eu não estiver enganado, em Jeremias, ou Ezequiel, está ali. Que diz que ao redor, me ajudem, pode corrigir. Um rio saía do trono de Deus. E ao redor desse trono começaram a surgir árvores frondosas. E essas árvores, elas vinham cumprir o seu papel. As árvores que estão perto, estão próximas ao rio que sai do trono de Deus, cumprem o seu papel. Sabe qual é o papel do crente enquanto essa árvore, enquanto igreja de Jesus? É a árvore, como alguém me disse essa semana, que existe uma espécie de planta que ela cresce até determinado momento e para. E as suas raízes começam a crescer. Ela está parada aqui. Mas as raízes estão crescendo sobre ela, até o bambu que faz isso. Bambu. E vai crescendo para baixo. As raízes vão se aprofundando, mas ela fica do mesmo tamanho. Quando ela chega bem profunda, ela começa a crescer novamente. Eu vejo que a gente está mais ou menos assim. A gente está cada vez mais se aprofundando nos mistérios de Deus. E ainda vamos crescer muito para a glória de Jesus. E essa árvore que estava perto do rio, ela tinha raízes profundas e tinha raízes e ela absorvia a água que vinha desse rio, do rio que vem do trono de Deus. Nós devemos absorver a nossa água do trono de Deus. A água é a palavra. E essa árvore tem troncos firmes que resistem às tempestades. Essa árvore tem uma copa bonita que serve como sombra para todos aqueles que estiverem debaixo dela. Aqueles que vão se abrigar debaixo dessa árvore vão desfrutar da sombra dessa árvore. Você é uma árvore frondosa, amém? Você é uma árvore com teu endereço. E essa árvore tem mais. Essa árvore tem frutos que alimentam, que matam a fome. Pessoas vão te procurar, esperando um alimento, e você vai ter alimento para dar para essas pessoas. Porque você tem raízes profundas, você tem caule forte. Você vai resistir aos piores intempéries que puder acontecer. Tufões, furacões vão acontecer ao redor de você. Mas você está bem firmado, você vai continuar de pé. Isso que Deus fala, que Jesus falou quando olhou para a figueira e comparou a Israel. É isso que Deus quer. E diz o texto lá, que essas árvores que estavam ao redor do rio de Deus, a sua árvore dava frutos que serviam de comida, e até as suas folhas servem de remédio. Glória a Deus.
Até as folhas servem para você fazer chá e curar pessoas. Isso é ruim demais para você? É assim que Deus vê você. Será que isso é ruim para a gente? Não. Essa é a proposta de Deus. Mas para a gente ser isso, precisamos ser casa de oração. Deixa Jesus hoje entrar aí naqueles cantos da tua alma que ninguém entra. Sabe aqueles cantinhos? Só você tem acesso? Só você tem a senha? Queria te falar uma coisa. Você pensa que só você tem a senha? Jesus tem essa senha. Aleluia. Jesus conhece a tua senha. Ele quer entrar. E quem sabe? Quem sabe? Tem coisas ainda aí que essas coisas estão impedindo de você frutificar. Jesus está aqui hoje para falar para nós. Falou meu coração nessa palavra. Ele está aqui hoje. E quando ele entrar, não se espanta não. Pode ser que ele faça algum barulho. Pode ser que ele vire algumas mesas. Pode ser que ele vire algumas mesas de negociação. Não, você não vai negociar mais com isso. Você aqui não tem mais negócio. Pode ser que Jesus espante algumas coisas. Alguns bichos que estão dentro de nós. Alguns conceitos. Algumas crenças. Alguns valores. Jesus vai sentar na sala de estar da tua casa e vai começar a dar as ordens. E assim, aliás, só assim, a gente vai começar a frutificar para o Senhor. A gente vai poder ser casa de oração. E sempre que Jesus vier a nós, a gente vai ter uma fruta para oferecer. Eu tenho que oferecer para o Senhor. Amém, amados? E essa noite fosse uma noite de wash out. O que é wash out? Wash out é aquela lavagem de alma. Aquela, sabe quando você bota o carro para lavar, como o meu carro botei essa semana, descobri que meu carro também funciona ali. Fiquei meio preocupado, será que ele vai funcionar ainda? Mas ele está funcionando. E, meu Deus, o rapaz teve bastante trabalho. Mas ele teve, sabe, aquele wash out. Jogou muita água, muita água. Deixa Jesus jogar muita água na tua vida. O sangue dele carnezinho. Eu queria que essa noite fosse essa noite de wash out. Você chegar e falar assim: Deus, está aqui a minha alma. Eu quero rasgar minha alma dentro de você. Eu quero abrir aqueles cantinhos que só eu tenho acessado. Eu queria que o Senhor acessasse hoje. E eu queria que nós tivéssemos uma oração como o salmista Davi fez. Senhor, tu me sondas. Só tu me sondas. Só tu entras em lugares que ninguém entra na minha alma. Tu me sondas e tu me conheces. Por quê? Porque tu conheces por dentro. As pessoas só estão vendo de fora. Elas falam, não. Tu está vendo por dentro. Tu está vendo lá dentro. Aquilo que ninguém sabe, que ninguém vê, que eu não digo para ninguém. Tu vês, Senhor. Dentro da alma. Tu me sondas, me conhece. E ele faz uma oração. Eu peço que a gente faça hoje. Vê se há em mim algum caminho mau. Tem caminhos que são maus, que a gente não está percebendo. Mas Ele está percebendo. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. São dois caminhos, o caminho mau e o caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Você está disposto a fazer esse wash out hoje? Essa limpeza de alma, de mente? Estou falando para não crente, não estou falando para crente. Estou falando para pastores, estou falando para presbíteros, estou falando para obreiros, estou falando para crente em Jesus. Estou falando para crente. E estou falando para não crente também. Você quer fazer essa lavagem na sua alma? Fique de pé em nome de Jesus. Quer fazer aquela faxina na alma hoje? Ó Jesus, pode entrar, pode virar as mesas, pode virar tudo de cabeça para cima, para baixo.
Tu podes hoje, Senhor, hoje, fazer isso. Aleluia. Aleluia. Alguns de vocês vão se dar por satisfeitos em fazer aí. Mas quem sabe tem alguém que gostaria de vir aqui à frente fazer aqui no altar do Senhor. Fala, Senhor, hoje eu quero me derramar no teu altar, na tua presença. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Vamos colocar, derramar a nossa mão diante do altar. Nossa mão está aqui, na minha vida. Eu sou esse cara aqui, Senhor. Eu sou esse. Lava aqui, lava a minha alma. Vê se há em mim algum caminho mal. Vê se há em mim algum caminho mal ainda. Dá uma olhada, Senhor. Sonda-me. Sonda o meu coração. Por quê? Porque eu não aguento mais não dar fruto. Não dá para viver sem dar fruto. Não dá para viver sem ter o que oferecer, Jesus. Começa lá. Abre o coração, mas esquece que está total liberdade no nosso coração. Tens total liberdade na nossa alma. Tens total liberdade de agir, de vir sobre a nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa intimidade. Vê se é em mim, vê se é em nós algum caminho que desse consagrado. Vê se é em mim algum pensamento que ainda não agrada ao Senhor completamente. Estamos derramando nossa alma. Estamos em família, Senhor. Derramando nossa alma, Senhor. Salva-nos. Salva-nos, Senhor. De viver a nossa própria vida. Livra, Deus, a nossa alma de viver a nossa própria vida. A nossa vida seja uma vida de oração. A nossa casa seja casa de oração.
Sabe o que eu descobri, amados? É possível que você está no laboratório, mexendo o Becker e falar em línguas com o Senhor. Não é possível que trabalhinhos ligados com o Espírito de Deus. É possível que um paciente e outro escrever um sermão. É possível você dar revelação. É possível entre uma faxina e outra. Fala, Deus, a minha vida é tua. Essa semana eu vi uma coisa linda. Essa semana eu vi uma coisa linda. Vou contar aqui. Eu estava aqui, a minha menina não sabia que eu estava aqui. Eu cheguei seguinte, fiquei assim, ela começou a limpar o salão aqui, botou uma música para tocar. E fica assim, começou a glorificar. Eu falei, gente, começou a glorificar, glorificar. Eu falei, casa coração. Essa casa é de Deus. Eu decidi dizendo, ele viu na oração. Precisa de plateia, precisa de músicos, embora tudo isso seja bom, mas o nosso culto a gente faz isso. E faz junto também. A minha casa é a casa de Deus mesmo. Será chamada casa de Deus. Ele vai estar sempre com você. A noite chegará.